Então, acho que a gente pode começar, né? Maravilha. Apresentação sua. Podemos? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso último dia da Semana das Engenharias, com o nosso palestrante convidado, o engenheiro Carlos Kerr, que teve um problema, e na presença de todos, Kerr, meus pêsames, a você e a sua família, e muito obrigado, que mesmo com isso, você se prontificou a estar presente aqui com a gente, trazendo aí a sua experiência, que eu já conheço, já é um parceiro, na verdade, como eu falo, é meu consultor, é meu guru. Quando eu tenho alguns problemas, ligo para o Kerr aqui, que me ajuda aí, o que pode ser. Então, muito obrigado essa disponibilidade e trazer essa sua bagagem, experiência e da sua empresa também. Kerr, a aula é sua. Muito obrigado. Boa noite a todos. Como o Álvaro falou, a gente já tem um pouquinho de experiência já na área. Estou há 40 anos nessa cadeira e ele me deixou muito satisfeito, um convite honroso poder fazer essa palestra para vocês que são estudantes. Talvez tenha alguém que não seja estudante, mas é uma honra para mim poder transmitir um pouquinho da minha expertise em fundações, em obras de terra e, particularmente, estabilidade de taludes. Esse é um tema muito complexo e muito importante para nós, engenheiros civis. Por quê? Não é valorizando essa matéria, mas é uma matéria que se dá pouco ênfase no curso de graduação. Eu não sei vocês, no caso, se tiveram, mas na minha época não tinha isso. Oi? Alguém falou? Não, tudo bem. Então, na nossa época, né, Álvaro, não tinha ênfase. Por favor. Roberto, microfone, por favor. Tem alguém aí querendo falar. Mas tudo bem. Enfim, na época que nós estudamos, o microfone aberto aí. O Rodolfo, como organizador, ele consegue silenciar, professor. Desculpa. O Rodolfo, como organizador, ele consegue silenciar o Roberto. Está travada nos microfones aí, Álvaro? Roberto, microfone, por favor. Aí, estava tendo uma briga familiar. Obrigado. Mas, enfim, imagine, na época que a gente estudou, no final da década de 70, durante a década de 70, meados da década de 70, comecinho de 80, estabilidade de taludes era um negócio que era meio tabu, porque como é que você calculava, né, antigamente? Você tinha equações matemáticas que tinham que se eram duas equações que tinham que ser igual a 1. Você tinha que equilibrar, equilíbrio de forças, né? E isso tinha que ser calculado manualmente, ou numa calculadora, ou anteriormente mesmo numa régua de cálculo, que era um absurdo de tempo. O engenheiro gastava tipo uma semana para calcular uma estabilidade de talude, uma semana, 15 dias. E isso era inviável. O custo de um engenheiro era muito caro. Então o pessoal chutava. Havia muita experiência, né? O pessoal ia fazendo testes com os taludes e acabava tendo experiência nisso, mas não conseguia calcular, mensurar. A partir dos final dos anos 80, começou-se a ter esses computadores portáteis pessoais, e a primeira coisa que o pessoal fez foi inventar uns programinhas para calcular isso. No final da apresentação eu vou mostrar alguns, e vocês vão ver que é muito simples. Você leva 10 segundos para calcular um talude hoje. Depois que você montou a sua configuração de talude, ela é muito rápida, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos para frente. A introdução é importante para todo mundo aqui, qualquer um vai entender. Talude, o que é um talude? É essa parte aqui, né, inclinada. Eu gosto de dizer para o pessoal, nós somos engenheiros, a gente não pode chamar isso de barranco. Eu fico bravo quando o cara fala assim, lá, ô Carlos, ali tem um barranco que
Não tem barranco nenhum para engenheiro, é talude. Não falem errado, tá? Deixe os jornalistas, os leigos falarem barranco. Nós falamos talude, tá certo? Essa parte inclinada é o talude, essa parte superior é a crista ou topo, e essa parte de baixo é o pé, que é muito simples de lembrar, né? Crista, pé, ninguém vai esquecer isso, tá? Inclinada, que delimita o maciço terroso ou rochoso, pode ser uma rocha também, tá? Vamos para frente. Os taludes podem ser naturais, né? Eles são naturais e artificiais. O que é isso? O talude pode ter sido feito pela natureza, pela ação geológica, pela ação das intempéries, como chuva, sol, vento, vocês vão vendo a conformação dos barrancos que tem por aí, tá certo? Talude artificial é aquele que foi construído por nós, homens, tá? Nós encontramos isso em minas, barragens, reservatórios de água, laterais de estradas, ruas, escavação de vala, tá? Vocês conhecem isso muito bem. Vocês passam em qualquer estrada hoje, vocês veem aquelas proteções laterais, aqueles taludes inclinados, que são as proteções, tá? Dito isso, tem uma figurinha aqui que mostra exatamente isso. Essa linha preta aqui é o corte, né? Ela tem extensão do talude, a altura do talude, o pé do talude, a crista do talude e as outras coisas. O ângulo aqui, ó, o ângulo é formado por aqui, ó, por esse ângulo aqui, ó, tá? Esse é o ângulo que forma a inclinação do talude. Aqui, ó, isso aqui é importante. Então nós temos aqui uma configuração mista, que é um talude de corte e um talude de aterro. Quando eu falo sobre talude, eu gosto de dizer que a pessoa fala assim, puxa, mas quando é que eu vou usar isso? Eu não vou me meter com obra de terra. Todo mundo precisa ter um pouco de conhecimento disso. As maiores brigas que eu vejo judicial hoje são entre vizinhos. O cara escavou inadequadamente o vizinho e começou a trincar o vizinho. Isso não é talude, mas é escavação. Também faz parte dessa matéria de estabilidade, né? Estabilidade de talude. Então, é muito importante, se vocês forem fazer uma obra um dia, jamais escavar um vizinho sem ter conhecimento anterior dos vizinhos, né? Você precisa ter um bom levantamento dos vizinhos, você precisa ter uma sondagem, né? Já vou dizer por que a sondagem é muito importante. E aqui, ó, vocês podem ver, vocês estão acompanhando aqui, ó, essa linha preta é o meu projeto que eu vou cortar, tá? Eu encaro o projeto de terraplenagem de duas maneiras muito importantes. Muitos arquitetos hoje pensam, e engenheiros também, principalmente, só pensam no geométrico, tá? Você só pensa em cortar, deixar lá de pé e vai embora. E aqui você pode fazer uma construção, aqui em cima pode ter alguma outra edificação, e o cara não pensa na parte geotécnica. O que é isso? O que é a parte geotécnica? É o que é aqui embaixo, que está escondido. Então aqui, ó, você tem uma camada vegetal, poderia ter uma... Essa aqui é a linha natural do terreno, vocês estão vendo essa daqui, né? Linha natural, ela vem por aqui, onde tem essa achura, é a linha natural. Eu tracei um projeto que seria um corte aqui, um platô aqui e outro aterro aqui, tá? Para poder utilizar bem esse terreno. Hoje terreno vale, o que mais vale numa construção hoje é o terreno. Se vocês souberem aproveitar essas configurações, vocês vão ganhar muito dinheiro. Então, não preciso dizer que é muito importante isso. Quando você faz o corte, você retira esse solo e coloca ele aqui, no aterro. Tá certo? Uma coisa muito importante que o pessoal não presta atenção é como colocar essa terra aqui. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma escadinha aqui, né? Por que vocês acham que tem essa escadinha? Para ele não escorregar lateralmente. Se você só jogar a terra e compactar, a primeira chuva vai lavar isso. E vocês vão perder todo o trabalho, milhões, porque o serviço de terraplenagem hoje é muito caro. Então, tenham esse desenho na cabeça sempre, ó. Tem que ter uma escadinha aqui. Essa escadinha de quanto, Carlos? De 30, 50 centímetros é bom.
Se você fizer uma escadinha aqui, e você vai compactando em camadas, né? Você coloca essa camada, compacta, essa, até formar a sua configuração. Tá certo? Isso é muito importante, não é pouco importante, é muito importante. Se vocês aprenderem isso com essa palestra, eu já fico satisfeito, porque já vai evitar um monte de problema para frente. Outro problema que os arquitetos e engenheiros não pensam, eles imaginam, assim, eles olham um barranco, um terrapleno, eles acham que aqui embaixo é tudo igual. O cara supõe, deve ser tudo igual. E, para surpresa de muitos, muito terreno varia de metro em metro, às vezes. Você pode ter diferenças de deixa eu ver se eu tenho um slide aqui. Aqui, ó. Você vai ter vários tipos de solo. Aqui, nesse caso aqui, ó, eu fiz a sondagem, você tem 1, 2, 3, 4 tipos de solo diferentes. Tá? É uma configuração natural aqui, e não tem nenhum aterro aqui ainda. Depois ainda você pode ter o aterro. Voltando aqui, você tem que pensar o que nós temos aqui embaixo. Tá? Como é que nós fazemos isso? Aqui é uma figurinha de retirou daqui, colocou aqui, corte, aterro, e aqui embaixo está configurado como um solo só, mas não é. Normalmente não é. Aqui também é a mesma figurinha, ó, você tem o talude de corte, a sua berma ou o seu platô, e depois o seu aterro. Aqui é aquela figurinha onde você tem um perfil geológico, geotécnico. Você tem 4 solos diferentes. Por isso é que nós fazemos sondagem. Muitas vezes os caras... Eu fiz sondagem durante muitos anos, eu fiz mais de 8.000 trabalhos de sondagem na época que minha empresa fazia sondagem, hoje não faz mais, hoje eu só faço projeto. O cara ligava para mim e falava, você não tem uma sondagem perto do endereço tal para me emprestar? Aí o terreno era longe. Eu falei, mas você vai querer aproveitar e vai... Se eu soubesse, né, o que... eu comprei um terreno ali no Sumaré, na avenida tal. Você não sabe que tipo de solo... eu fiz muita sondagem em volta, mas eu não tenho certeza. Se eu soubesse, eu ficava milionário. Para isso, nós fazemos a sondagem. Fazemos também outros tipos de ensaios. São ensaios geotécnicos muito importantes, que a gente costuma chamar de... ensaios de característica triaxial, né, de compressão triaxial, em que eles dão 3 parâmetros do solo que vocês têm que ter na cabeça. 3. Peso específico, ângulo de atrito e coesão. Eu já vou explicar mais para frente para que vocês usam isso. Mas, voltando aqui à nossa vaca fria, é muito importante você ter consciência de que embaixo você pode ter surpresa. Então, paguem uma sondagem, é muito barato uma sondagem. Se você vai ao médico hoje, qualquer médico sem vergonha, você vai falar, eu estou com uma dor aqui, o cara fala para você, a primeira coisa, vai fazer exame de sangue, vai fazer uma radiologia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele te cobra 10 exames para você, porque ele não quer chutar. Ele poderia. Antigamente o médico botava a mão aqui e falava, isso aqui é isso, é lá, chutava. E o cara morria e ninguém sabia se era. Com engenharia, a gente está se transformando nesses médicos antigos, que não quer fazer ensaio nenhum. Mas eu não tenho dinheiro para fazer a sondagem. Meu amigo, então não faça a sua obra. Se você não tem sondagem, não vai fazer. Não vai cortar um terreno. Normalmente, estabilidade de talude, como são obras grandes, sempre tem uma verbinha. Uma sondagem dessa, 2, 3 furos, custa R$3.000. É muito barato. Né? Às vezes precisa fazer mais furos. Mas, enfim, não economizem em sondagem e ensaios geotécnicos. É muito importante. Olha aqui o detalhezinho de uma sondagem. Para quem nunca viu o que é uma sondagem, aqui está a caracterização do solo. Ó. Argila, aqui no caso é tudo argila. Silt, né? Se vocês nunca ouviram falar desse tipo de solo, provavelmente nessa altura do campeonato vocês já ouviram falar. Ou se não ouviram, vão ouvir em mecânica dos solos e em fundações. Solo é caracterizado por 3 tipos de solo. Nós temos aí nós temos argila,
areias e siltes, e uma quarta que é rocha. Aí o cara fala, é só isso? É só isso. Mas por que está escrito lá argila, siltosa, arenosa? É porque tem presença desses outros tipos. Vocês podem ver. Até a norma não recomenda que se escreva isso, ó, argila silto-arenosa. Eu não sei se tem mais silt ou se tem mais areia. Na soldagem o cara tem que tomar cuidado, porque ele pode confundir. E faz diferença. Por quê? Na composição dos solos, nós temos dois tipos de coisas no solo hoje. Dois tipos de forma de solo. A areia, ela é granular, né? E o silt é lamelar. Não, desculpe, silt não. Siltes e areia são granulares e argilas são lamelares. O que é lamelar? Granular, vocês sabem o que é, né? Vocês já foram à praia, pega areia assim na praia, você passa a mão assim, você sente aquelas bolinhas, né? São grãos. Quando é grão, é silt ou areia. Qual é a diferença do silt para areia? É o tamanho do grão. O silt é um microscópico, a gente não consegue perceber, mas consegue sentir na mão. Se você olhar assim, pegar um silt, que é uma alteração de rocha, você olha o silt e você vai ver um pozinho branco na mão, parece um talco. Isso é silt. E areia você não tem dúvida, porque são aqueles grãos. A argila também você não tem dúvida, porque ela é lamelar, elas são lamelas. É que nem você pegar essas placas de vidro, pega uma placa de vidro, joga água e põe uma placa sobre a outra. Ela não desgruda. Ela gruda por ionização da água. A argila é a mesma coisa. Quando ela está seca, ela esfarela. Quando você molha, ela vira aquela massinha. Todo mundo já brincou de massinha. Um momentinho, por favor, que eu vou desligar isso aqui. Oh, meu Deus do céu, esqueci de desligar. Desculpem. Argila, todo mundo já brincou de massinha quando era criança, né? Pegar massinha, amassar e tal. Argila é isso, é o barro. Aquele barro que quando você molha, ele vira uma massinha de brinquedo, é lamelar. Ela tem lamelas, a água entra entre uma lamela e a outra e ela gruda. Bom, isso é para quem nunca ouviu falar. Alguns já podem até ter ouvido falar sobre isso. Não vou me deter muito nisso, porque é uma aula de mecânica de solos e não é o nosso foco aqui. O foco é continua sendo estabilidade de talude. Mas daí você já pode fazer uma relação. Fala assim, poxa, a argila, se ela gruda, ela tem coesão. Quando eu falei lá que era peso específico, ângulo de atrito e coesão, as argilas têm boa coesão. Elas grudam, né? Então são materiais bons para quê? Para a gente poder fazer uma inclinação melhor no talude, né? A inclinação dele pode ser melhorada com argila. Enfim, é um assunto que dá para falar 25 horas aqui e não se esgota. Vamos em frente, olha aqui. Eu falei inclinações, aqui são explicação de inclinação, isso aqui é geometria, não é minha aula. Mas quando eu falo que o talude tem 1 para 1, ele tem 45 graus. Porque você anda um vertical, um horizontal e sobe um vertical. Quando eu falo que tem 2 para 3, eu ando 3 horizontal e subo 2, que seria esse aqui, ó. Tá certo? Então, são inclinações que são dadas em taludes. Você vai ver em muito projeto de terraplenagem, aparece esse tipo de coisa. Então é facinho, não é tão complicado. É trigonometria, mas é facinho. Muita gente não gosta, fala, meu Deus, não entendo nada disso. É facílimo demais. Mas guardem esse número na cabeça, 1 para 1 é 45 graus. O pessoal gosta de dizer que aterro de corte, se você fizer 45 graus, você não corre risco. Não é totalmente verdade. Certo? Só abrir o microfone de novo. Até uma certa altura, isso pode até valer. Mas depende do quê? Como eu acabei de falar aqui atrás, ó. Nós temos problemas geotécnicos. Então, nós temos que ver o que tem embaixo. Não adianta eu cortar 45 graus aqui e aqui ser um solo mole. Ele vai afundar, ele vai ter problema, vai escorregar, certo? Esse escorregamento é que nós vamos ver mais para frente. Tá? Então, a sondagem me dá, ó, a resistência, tá aqui, ó, desse lado, tá vendo? Esses númerozinhos, para quem não sabe, chama-se SPT. Depois vocês perguntam para o professor de fundações e de mecânica do solo de vocês o que é isso.
mas é a resistência do solo. Esse vermelhinho aqui é metro a metro. Ele configura, ele te dá a configuração do solo, ou o tipo de solo e a deformabilidade que esse solo pode ter. Tá certo? Até aqui tudo bem, né, Álvaro? Acho que não tem muito problema. Isso é meio intuitivo até. Já falei isso aqui. Ou seja, a coleta de amostra e os ensaios de sondagem mostram para a gente a resistência do solo, a deformabilidade do solo e a permeabilidade do solo. Ou seja, se esse solo passa muita água ou não passa muita água. Eu vi uma palestra uma vez de um engenheiro dando estabilidade de taludes para paisagista. Imagina só, paisagista contrata engenheiro civil para fazer o projeto. Por quê? Porque ele quer plantar árvore. Às vezes ele vai plantar árvore num talude e ele pode ter problema. Né? Se ele plantar árvore aqui, ó, no aterro, e esse aterro deslizar for muito mole, essa árvore vai embora, na primeira chuva. Né? Então, eu acho que é importante vocês terem isso na cabeça, que vocês podem ganhar muito dinheiro com isso. Se vocês entenderem um pouquinho de estabilidade de talude, vocês podem vender para arquiteto projetos de paisagismo, projeto de residência, de estrada. Aqui poderia estar passando uma estrada. Se essa parte de aterro romper, pau a estrada. É o que acontece toda hora. Eu vou mostrar umas fotos para vocês aí, só para assustar um pouquinho vocês vão ver umas fotos que tem de deslizamento de talude. Vamos para frente. Então, aqui, ó, permeabilidade de solo também é muito importante. Isso mostra com a sondagem. O nível d'água naquela sondagem lá não tinha, mas normalmente são os 3 aspectos que eu olho numa sondagem. O SPT, o tipo de solo, porque areia ou argila faz diferença, né, para mim, e a permeabilidade dele, se ele tem água ou se é o lençol freático, onde é que ele está passando. Isso é muito importante para a estabilidade de talude. Até para paisagista, que eu estava dando exemplo, você imagina o seguinte, o cara planta lá um belo de um jardim em cima de um solo que é muito permeável. Essa água sobe por capilaridade e inunda, vira um brejo. O cara compra um projeto de paisagismo maravilhoso, depois vira um brejo e as árvores todas de cima escorregam. Olha o pepino que o cara tem na mão. Né? E simplesmente o cara poderia evitar isso com um ensaio de triaxial e uma sondagem. Esse ensaio daqui, ó, que te dá a coesão, o número certinho, eu tiro isso muito pela sondagem, pela minha experiência. Mas nem sempre é correto. É melhor mandar fazer um ensaio. Mas um ensaio desse custa 15 mil reais, 15, 20 mil reais cada amostra deformada. É muito caro. Vocês podem contratar o Álvaro que ele faz esse tipo de... Eu acho que ele faz. Na rede não faz não, né? Esse não. Mas é uma boa você fazer esse laboratório, porque você vai ganhar muito dinheiro. E é muito importante, mas as pessoas não querem pagar. Mesma empresa, eu estou com um cliente agora que é uma multinacional, em Jundiaí, ele criou uma fábrica maravilhosa, gastou 20 milhões de dólares para fazer a fábrica e o talude está escorregando. E ele quer que eu vá lá e ponha a mão para segurar, né? Como é que ele faz para resolver? A gente vai pensar nisso mais tarde. Tá? Cuidados que o engenheiro civil tem que ter. Áreas de aterro, acabei de falar, propriedades de resistência, isso é muito importante. Quem me dá isso? É a sondagem, é o ensaio. Condição de compactação, grau de compactação e a deformabilidade dele, ou seja, o recalque. A gente faz um aterro bonitinho em cima do... faz um talude em cima de um aterro bonitinho, que esse aterro vai deformar e ele vai recalcar. Se vocês não têm ideia quanto tempo leva um aterro para parar de mexer, ele mexe. Sempre mexe. Se alguém tem ideia aí, poderia chutar, mas para não perder tempo, eu vou dizer para vocês, mais de 50 anos. Dizem alguns que levam 100 anos para ele parar de mexer. Então, você vê que é pepino mexer com aterro. Ele mexe 95%, 98% da deformação no primeiro ano. Depois ele não para de mexer a vida inteira. Sempre vai mexendo um pouquinho. Se você tiver uma construção muito importante em cima,
As fundações dessa... Por isso é que o professor de fundações deve ter falado para vocês, de mecânica sólida, jamais apoie sua fundação sobre aterro, porque vai afundar, não tenha dúvida disso. E vai rodar se tiver num talude. Se tiver num talude, você vai buscar... Eu já fui buscar piscina assim a 200 metros de distância. O cara fez em cima de um aterro, fez a piscina lá e numa chuva foi embora. A piscina foi parar na quadra de baixo do condomínio. Só para vocês terem ideia do tamanho dos problemas que tem. Isso aqui está nos solos de fundação. Também a mesma coisa. Ó, tem que analisar a propriedade de resistência, propriedade de compressibilidades, condição de compactação, que é o grau de compactação, isso vocês vão aprender, ou se já aprenderam, e também o recalque. E não supor que as camadas de solo sejam iguais. Jamais. Pode até ser, mas normalmente não é. Então as camadas de solo são diferentes. As condições do lençol freático, nível d'água. Se vocês não atentarem para isso, você vai ter um colapso. Tá? Para isso a gente faz o cálculo da estabilidade do talude e os recalques indesejados das fundações. Na parte de corte, a mesma coisa. Ó, propriedade de resistência, camadas de solos diferentes, condições do nível d'água, lençol freático, e o colapso você evita calculando a estabilidade desse talude. Nos taludes de corte, são diferentes do aterro, porque ele pode ter uma ruptura do pé do talude. Para quem não lembra, né, é a parte de baixo, o pé. Ele rompe e desce toda aquela camada de terra. Ou pode ter um simples escorregamento da crista. Tá? A estabilidade, eu escrevi aqui, ó, a estabilidade de um talude pode ser alcançada de duas formas. Ou você diminui essas forças estabilizadoras, ou você aumenta as forças estabilizadoras. O que eu quero dizer com isso? Você pode fazer um muro de arrimo, você pode fazer um solo grampeado. Vocês vão ver aí, eu mostro fotos. Para quem não sabe o que é solo grampeado, vai ver o que é um solo grampeado. Você pode cravar estacas ao longo do talude, né, e colocar um muro de contenção com tirante. Você pode atirantar, cortinas atirantadas. Tudo isso faz parte das forças estabilizadoras. Olha as fotos aqui, só para meter um pouco de medo em vocês. Olha esse prédio aqui, escorregou. Só escorregou o talude aqui do lado. O prédio já está condenado, isso aqui vai embora. Primeira chuva, ele vai embora. Olha essa estrada. Essa estrada é em Taiwan, se não me engano. Não é no Brasil. Esse aqui também acho que não é no Brasil. Olha a encrenca da estabilidade. Vocês ouvem falar toda hora, né? A Serra do Mar escorregou lá o talude, interditou a estrada, Caraguatachuva, né? Tem isso demais, as estradas lá. Agora fizeram a nova pista lá, toda elevada, evitando esse tipo de problema. Mas essa daqui também é elevada, ó. Ela é elevada e o talude daqui escorregou, acabou. Isso aqui não tem quem pague um negócio desse. Porque o cara avaliou mal esse talude aqui. Qualquer, como você tinha dado a permissão, tem um Guilherme está levantando a mão. Pois não. Pode falar, Guilherme. Boa noite a todos. Então, minha dúvida é o seguinte: será que é viável fazer, digamos assim, um muro de arrimo com aquele hiperadobe? Você acha que não tem risco de dar recalque ou alguma infiltração? O que é o hiperadobe? Desculpa. Hiperadobe é como se fosse um solo, não sei se você conhece aqueles como se fosse aquele saco de laranja. Solo reforçado? Isso, é como se fosse solo compactado, entendeu? Você faz por camada. Sim, qualquer tipo de intervenção que você faça para melhorar as condições de estabilidade é válida, claro. Você pode... Eu vou dar uma dica para vocês. Se você segurar o pé do talude, fizer uma mureta de 1 metro, normalmente, no pé do talude, esse talude, 99% das vezes, ele não escorrega mais. Porque ele faz aquele movimento rotacional que eu vou mostrar aqui para frente, já eu vou falar sobre isso, que são as soluções para esse tipo de coisa, tá bom? Vamos ir mais em frente aqui, eu vou mostrar mais umas fotos. Olha esse talude e as casas aqui embaixo. Olha a encrenca. Isso aqui é um talude natural. Ninguém fez, porque a ação do homem também faz isso. O pessoal construiu, desmatou, e aí a chuva
percolou pelos vazios e carregou toda essa massa de terra aqui. É um movimento circular que vocês vão ver mais para frente. Olha, esse aqui é o famoso escorregamento em Cunha. Aqui tinha uma estrada, o homem interviu aqui. Ele fez uma berma aqui, fez um talude aqui, fez uma proteção desse aqui, mas esqueceu desse daqui. Olha a encrenca, a água entrou, levou. Essa coloração aqui meio rosa é silt. O silt é aquela fininho. Ele confinado dentro da terra, ele tem quase a resistência de rocha. Mas ele solto, ele vira farelo. Olha que absurdo que aconteceu aí. Aqui, ó, o muro do vizinho, o cara não tomou cuidado, não fez um muro de contenção, ele fez um muro de blocos, tá vendo? Aqui, ó, são um bloquinho e o cara não fez um muro de arrimo. Ele fez um muro de bloco, na chuva, foi embora. Ele mesmo, o outro, não sei quem é culpado aqui, mas, enfim, isso aí vai dar uma briga judicial fenomenal. Olha essa brincadeira aqui, ó. Escorregou toda essa massa aqui, ó, ela veio para baixo, por causa da intervenção do homem. Ele começou a desmatar, ele começou a construir. Provavelmente a fundação dessa casa aqui não ultrapassa a cota desejada, nem essas, né? Perdeu tudo, aqui está tudo condenado. Aqui não tem salvação. E depois, para reconstituir isso, é uma fortuna. E quem vai pagar por isso? Ninguém, né? A análise, agora vamos falar um pouquinho sobre a análise da estabilidade, né? Nós temos que pensar em dois aspectos. A estabilidade global, que é aquilo lá que vocês viram numa foto, e a estabilidade local. É isso aqui, ó. Vou tentar dar um exemplo para vocês. Isso aqui é global. Isso aqui também. Eu não tenho foto, talvez eu tenha foto mais para frente. Local é só aquela pequeno escorregamento que você vê em muita estrada, que é uma erosão superficial. Corre o vegetal, e o vegetal vai embora, e aí ele começa a ir até desestabilizar globalmente. Tá? Tem uma coisa importante que eu esqueci de falar, que eu quero voltar aqui no meu slidezinho, mestre, que é esse, que seria a vegetação. Quando você vai reaterrar o talude, jamais, em tempo algum, coloque o aterro sobre a camada vegetal. A camada vegetal, ela, com o tempo, ela deteriora e ficam vazios. Esse aterro ele vai solapar de repente. A hora que isso ficar um vazio, ele vai solapar. Eu não vou dar nomes, mas eu tenho um amigo que é engenheiro formado pela Poli, cara bem formado. Ele estava fazendo aterro sobre a grama, sobre toda a camada vegetal. Ele não limpou toda a camada vegetal. E eu falei para ele, não faça isso de maneira, não, mas eu vou plantar, eu quero fazer uma horta. Meu amigo, vai fazer a horta em outro lugar. Né? Você pode aproveitar essa camada vegetal, levar para lá o humus e vai plantar em outro lugar, mas não faça um aterro jamais sobre camada vegetal. Nada, nem fundação de casinha, vocês devem fazer sobre... Muita gente... Por que se limpa o terreno? Né? A gente limpa, coloca uma camada de brita e depois você faz o piso. Normalmente você faz assim, né? Para evitar esse tipo de problema. Desculpa ter voltado, mas vamos lá. A gente estava falando aqui. Então, a estabilidade global e a estabilidade local. Métodos de estabilidade de talude. Você tem a análise do equilíbrio limite, que é uma estimativa do fator de segurança, e ele usa diferentes procedimentos, tá? Que é aquilo que eu falei para você. Tem vários métodos. Tem método de Bishop, Fellenius, Morgenstern, Price. Tem uma infinidade de métodos para analisar. Cada um usa uma configuração numérica diferente. E tem a análise numérica, que são esses novos programas que tem por aí. Olha, aqui os inúmeros programas que usam o método do equilíbrio limite, ele encontra o fator de segurança para os taludes, são rápidos. Esse daí você faz rapidamente. A análise numérica é muito mais lenta. É aquilo que eu falei para vocês. O pessoal pega duas equações e começa a calcular. Isso é uma loucura. Né? Mas com os computadores hoje, a gente consegue fazer isso muito rápido. Aqui, ó. Voltando aqui. Você tem
o talude, essa parte aqui despencou. Vocês conseguem ver esse círculo aqui, ó? Esse aqui é a superfície de ruptura. Todo talude ele tende a fazer isso, ó, esse círculo. Então ele tende a levantar essa terra daqui e tende a cair a parte de cima. Tanto em aterro quanto em talude misto, tá? E em taludes de corte. É só para vocês irem se familiarizando com essas figurinhas aí. Olha aqui, isso aqui é uma tela do programinha de cálculo de estabilidade de talude. Então eu venho, coloco para ele até importa do AutoCAD, ele até facilita. Se você tiver um desenho AutoCAD, o topógrafo te manda lá as curvas de nível, você joga nele e ele já calcula isso. Ele colocou aqui, ó, eu imaginei, né, o camarada que fez o cálculo, a gente coloca aqui o corte, corte, corte. Essas linhas que vocês estão vendo são pequenos grampos, tá? Qual é a finalidade desses grampos? Não são tirantes, hein? São diferentes de tirante. Grampo, ele não tem o tirante, vocês não sabem, no final dele ele tem uma bucha que ele não deixa o tirante sair, e tem uma capacidade de carga muito maior. Esses grampos, ele faz um furo, coloca uma barra de ferro e injeta a nata. E aí deixa secar lá, ficou o grampo aqui. Olha, vocês percebem? A curva que ele achou como menor fator de segurança é essa linha amarela. Ele costurou. Você está vendo? A gente costura, faz uma costura, que nem costurar tecido mesmo. A gente passa o grampo pela... Se ele tivesse colocado grampos muito curtos, também não adiantaria nada. Isso ia rodar. Acontece muito. O cara faz o projeto de solo grampeado e coloca o grampo muito curto, porque ele não fez essa análise. Essa análise é muito simples de fazer num programa bacana que nem esse. Ele te dá tudo, ele te dá o menor fator de segurança, o círculo onde é que passa. Se der tempo, depois eu ainda mostro para vocês. Mas tá aqui, ó. Acho que não vai dar tempo. A gente depois pode marcar até outras palestras mais para frente para mostrar como funciona um programa desse. É muito bacana. Tá aqui, ó. A curva de escorregamento, ela sempre passa pelo pé. Normalmente ela passa pelo pé e ela cria trincas aqui, ó, que pioram a situação, porque a chuva vai fazer com que entre água aqui e vai embora esse negócio, tá? Superfície de ruptura. Aqui, ó, o programa calcula o raio, né, do círculo e ele vai te achar o menor fator de segurança. Isso é antes e depois do escorregamento. Você perdeu todo o seu talude. Tá bom? Aqui, ó, isso aqui é pela norma de estabilidade de taludes, de encostas, que é a NBR 11662, ela te dá uma tabela de segurança, tá? Porque você fala assim, poxa, Carlos, mas você achou o fator de segurança, aí o que eu faço com isso? Tá? Quando ele é igual a 1, ele está no limite de estourar. Se ele é menor que 1, ele está instável, esquece, está condenado esse talude. Tá? Se ele estiver acima de 1, nem sempre ele é bom. Pela essa tabela aqui, ó, ele te dá os níveis de segurança alto, médio, baixo e os critérios que ele usa para isso. São áreas, né, com alto, edificações públicas, residência, indústria, estádios, praças, etc. Médio, edificações com movimentação e permanência restrita de pessoas, nem sempre tem, como ferrovias, rodovias de tráfego moderado. E baixo, áreas de edificações com movimentação e permanência eventual de pessoas, tá? E aí ele te dá aqui o nível de segurança. Quando você exige que você... Normalmente a gente trabalha com essa aqui, alto. Então você vai usar 1.5, tá? O fator de segurança tem que ser acima de 1.5. Se for abaixo de 1.5, esse talude está perigosamente... e olha, vou dizer para vocês, um juiz, ele pega um escorregamento talude desse, primeira coisa que ele chama é o engenheiro, primeira coisa que ele chama não, o cara que ele manda prender, é o engenheiro que fez o projeto de terraplenagem. Tá? Pela norma, me parece, se eu não estou falando bobagem, que você não precisa verificar taludes até 1,5 metro. Acima de 1,5 metro você tem que verificar ou fazer uma obra de contenção. Tá? Então, o juiz manda, sumariamente, manda prender o engenheiro civil.
Ele pega o CREA do camarada lá e fala, manda prender esse cara aqui. Ele não quer nem saber se o proprietário que mandou fazer. Então a gente entra às vezes na conversa do proprietário falando, o proprietário fala, eu não tenho dinheiro para fazer um muro de arrimo, faz um murinho aí, ó, de 2 metros, e põe aí qualquer porcaria. Você que vai se ferrar. Entendeu? Então é muito importante o engenheiro civil saber disso. E em todas as obras, viu? Não é só de estabilidade, estrutura também, mas às vezes o cara acha que não, ele chega assim no lugar e o cara fala assim, eu tenho um barranquinho lá no fundo da minha casa, e você olha, você pensa que tem 1 metro, 1,5 metros. Você vai medir, tem 2. Às vezes você numa área descampada, você não tem noção da altura. Por isso é importante fazer um serviço bom de topografia. Façam, gastem dinheiro com topografia e com sondagem, e com ensaios. Porque esse dinheiro não é gasto, é investimento. O Álvaro pode dizer melhor que isso, ele faz ensaios, e esses ensaios não são só para boi dormir, né, para inglês ver. São ensaios para você ter dimensão daquilo que você está fazendo. Ok? Então, se você fez lá a sua simulação, o seu programinha lá, ó, aqui deu fator de segurança, pelo modo aqui, esse programa é muito bacana, porque aqui você pode testar por 10 tipos diferentes. Então você clica aqui, ó. Caramba. Você clica aqui nesse botãozinho verde, ele sai calculando aqui os círculos e te dá qual é o menor círculo de segurança. Se ele te deu 1,85, tá legal. Esse aqui é o menor, mas você vai costurar ele de qualquer jeito. Isso aqui é um projetinho de solo grampeado. Essa parte aqui ela é concreto projetado e aqui são os grampos. Eu vou mostrar aí mais para frente. Aqui. Então, essa tabelinha é lei, é norma, é lei. Se vocês não souberem, toda norma brasileira ela tem valor de lei. Se tiver escrito lá que você tinha que fazer e não fez, amigo, pode abrir a carteira porque você vai dançar. E dança, viu? Eu sou perito também e eu trabalho com isso. Muitas vezes o cara escava, eu tive um cliente recentemente, o cara ia fazer uma quadra para aluguel e ele escavou do lado do estacionamento de um prédio. E desceu tudo. Aí ele me chamou e falou, poxa, tem um jeito aí de você fazer um parecer técnico de que eu não tive culpa? Eu falei, não tem. Não tem porque eu vou passar vergonha. O cara vai chamar lá um perito do juiz e o cara vai falar que eu estou falando besteira. Mas não sei o quê. No fim, a gente conversou a melhor coisa é fazer um acordo amigável. Faz um acordo, paga meio a meio, e pá e bola, e vai para frente, e não fica perdendo tempo, porque o processo judicial também é demorado. Mas, no fim, acaba perdendo. Ok? Essas são informações práticas assim para vocês, né? Aí você fala assim, mas eu nunca vou calcular talude, é muito complicado, eu não vou mexer nesses programas. Contrate um engenheiro geotécnico para isso, né? É muito barato. Um projeto desses, assim, uma verificação de estabilidade de talude, eu cobro por sessão. Às vezes tem que... eu pego uma topografia, pego 2, 3 sessões e faço a verificação. Eu cobro R$1.000 por sessão. R$3.000, R$2.000, um projetinho de verificação, um laudo, né, de verificação de estabilidade de um talude. É muito barato, mas tem todos os preços no mercado. Estou falando em preço aqui, não devia, é meio antiético, mas eu estou te dizendo para vocês pensarem, porque eles falam, deve custar uma fortuna. Tem engenheiro que cobra uma fortuna, mas tem cara bom também que cobra preços justos. Enfim, tirando a brincadeira de lado, vamos para frente. Só para finalizar, acho que a gente já está quase em cima, né, Álvaro? Mas acho que ainda dá tempo, né? De falar alguma coisinha. Não, tem tempo. Até as 20h40. Até as 20h40? No máximo, né? Não, sim, mas não eram 50 minutos de palestra? Não, a apresentação sim. Vai dar tempo para o pessoal. Bom, depois tem as dúvidas. Legal. Então vamos mais para frente. Como é que eu faço para segurar isso, né? Essas obras de contenção? Você pode ter solo grampeado, tá vendo como é que aqui é corte, né? São cortes do... O que o cara faz? O concreto projetado, barbacãs. Quem não sabe o que é barbacã, é um dreninho. É um dreno, um pequeno tubo de PVC com um bidinho em volta, que é só para escoar
a água que percolada aqui. Não falei também, lá atrás, que é muito importante, o dreno subhorizontal. Um dreno que o cara fura aqui, ó, e coloca bidim também, coloca um monte de estrovenga aí, que depois eu consigo para vocês um detalhe desse dreno. Mas ele é feito com uma furadeira e ele vai longe. Você vê que ele vai mais longe do que o próprio grampo. Aqui são 3 chumbadores. Ele está falando chumbador, mas é o grampo, tá? E ele faz o dreno, que é muito importante, porque o que derruba muro, gente, não é a gravidade, é a gravidade, lógico, mas é água. A água é o maior inimigo nosso. O engenheiro geotécnico não pode brigar com a água, ele tem que conduzi-la. Então a gente faz os barbacãs, que são drenos, que são aqueles dreninhos, aqueles tubinhos que quando vocês passam em estrada de rodagem, vocês veem aqueles tubinhos para fora, são esses barbacãs. E dreno subhorizontal também, é muito importante. Aqui é o detalhe de uma cortina atirantada, isso tudo aqui é concreto, e aqui é chumbador, aqui é como é que fala? Ixi, fugiu da cabeça. Tirante. A tirantada, né? Eu sou burro, ó. Cortina tirantada. O tirante está aqui, ele prende nessa parede de concreto e não deixa esse talude romper. Sempre deve ser feita uma canaleta. Olha só como a briga com a água. Ó. Você faz a canaleta, faz um barbacã, faz um dreno subhorizontal e faz uma canaleta no pé. Porque a água é que desestabiliza tudo isso. Tá certo? Aqui também, ó, canaleta, provavelmente deve ter dreno, ó, drenos, barbacãs e a canaleta daqui. Aqui, ó, é o que eu estava falando. Nas estradas você tem um muro atirantado, isso é tirante, e aqui é cortina, aqui é solo grampeado, tá vendo? Ele tem as bermas, quem não sabe o que é berma, é esse platôzinho aqui, ó. São bermas de equilíbrio, porque o cara não, se ele subir com essa inclinação até lá em cima, vai ficar muito inclinado. Então a gente vai para dentro, faz uma berma, sobe, vai para dentro, sobe, para equilibrar isso ficar com uma inclinação menor. Normalmente, cortes a gente faz 1:1 e para aterro a gente faz 2:3 ou 1:1,5, tá bom? É mais inclinado o de aterro do que o de corte. O de corte você pode criar um pouquinho mais inclinação. Isso aqui é saco cheio de areia. Também é outro método. Então, é solo ensacado. Você enche de solo aqui, ó, e coloca uma barricada. Parece aquelas barricadas de soldado de guerra, de trincheira. Ele estabilizou todo esse paredão aqui, ó. Deve ter uns 10 metros de altura isso aqui. Não sei. É mais. Ele ensacou. O peso do saco não deixa... O peso do saco é maior do que o peso da terra. Então ele faz isso, chama-se muro de gravidade, que é também a técnica do gabião. Todo mundo já ouviu falar de gabião, né? E todo mundo já passou numa estrada em que tem essas pedrinhas aqui dentro de uma gaiola. Isso é gabião, né? Depois, mais para frente, a gente pode mais entrar em detalhes, não hoje. Mas esse tipo de informação você consegue na internet. A grande vantagem sobre vocês, a gente tinha que pesquisar isso em livro, ouvia falar o que é isso. Nossa, era um mistério. Tinha que conversar com algum engenheiro que entendia. Hoje você abre a internet no Google, você digita isso aqui, aparece mais de 50 mil fotos técnicas, palestras do pessoal. Só ter saco para assistir, né? Mas hoje a internet é um negócio maravilhoso, pro bem e pro mal, né? Se você souber, às vezes tem até como desencravar a unha. Se você não souber, você vai lá, ele te explica, né? Tem até cirurgia cardíaca que eu já vi. É um absurdo. Enfim, isso aqui tem na internet de quantidade muito grande. Aqui, ó, é um outro solo grampeado, ó, vocês estão vendo? Ele tá. Isso aqui é o concreto projetado. Ó os drenos aqui, ó. Esses tubinhos brancos aqui são drenos subhorizontais. E tem os barbacãs também que são outros. Aqui também, ó. Cada pontinho desses aqui é um grampo. É a cabeça do grampo. E aqui é concreto projetado. Quem não sabe o que é concreto projetado, ele é
É uma bomba de concreto, que você coloca lá o concreto líquido misturado com uma fórmula lá, e com uma bomba de pressão ele vai injetando na parede, parece uma VAP dessas de lavar carro, só que na parede do talude. Você protege das erosões locais, lembra que eu falei que poderia ter erosão local e o global. O global é o tirante o grampo que segura, ele está costurando a cunha de escorregamento lá atrás. Aqui atrás tem um círculo que provavelmente escorregará, mas não vai escorregar mais porque o cara encheu de tirante. Isso é caro, viu? Não é barato um serviço desse, não. Aqui, ó, solo, só para mostrar para quem não sabe o que é o solo grampeado, aqui é uma sequência executiva bacana. Ele vem fazendo lá de cima, ó, os grampos aqui, ó, aqui. Na medida que ele faz, ele pega essa parte aqui e concreta. Vai fazendo por partes, tá vendo? Ó, os grampos aqui, ó. Chegou aqui embaixo, ele já concretou. Tá aqui, ó, ele escava, coloca os grampos, concreta, vai furando, vai fazendo e vai descendo. Na medida que ele faz, ó, escavou com a máquina. Ah, escavar com a máquina é outra coisa que eu esqueci de falar. Cuidado com máquinas de esteira próximas do talude, porque eu já vi talude cair, muro de arrimo cair, só pela vibração da máquina. O cara encosta lá, ah, mas eu não escavei nada, eu só coloquei a máquina, liguei, ela ficou vibrando lá, ó, desceu tudo. Já vi operador de máquina morrer por conta disso. Aí o cara escavou aqui, ó, pá, aí furou, limpou e concretou. Aqui, ó, o cara com uma bomba. Isso aqui que vocês estão vendo, não sei se está claro. Está claro aí para vocês, Álvaro? Aqui ele tem uma mangueira, né, um mangote, como se fosse concretar uma laje, uma coisa. Ele manda concreto aqui com... É o mesmo processo, a bomba é igual, tal, e ele vai e concreta. Outra solução que poderia segurar um talude é você bater perfil metálico e colocar umas pranchas pré-moldadas aqui atrás, ó, de concreto. E ainda usar tirante. Olha a cabeça do tirante aqui, ó. Isso aqui é a cabeça do tirante. E ele faz alternado. Ó, ele fez essa, pulou para essa, pulou para essa, pulou para essa. Por quê? Porque se ele fizer abrir tudo, cavar tudo, ele desestabiliza essa construção aqui em cima. Então ele faz uma parte, coloca o tirante, coloca a proteção e vai pulando. Depois ele volta a fazer os intermediários. Essa é a boa técnica para se escorar vizinho. Aqui, ó, é também prancheamento com perfil metálico. Olha a altura dessa escavação, deve ter uns 10 metros. Aqui, ó, o cara faz essa cortina. Isso aqui, se o cara não fizer bem feito, também cai. Se não fizer adequado, ele precisa saber tudo que ele tem aqui embaixo, né? Ele faz os ensaios, faz todas as precauções necessárias. Ok? Acho que é isso. Para não cansar muito numa sexta-feira à noite, não ficar um negócio muito louco, eu acho que tá bom por hoje. É muita informação, né? Para pouco tempo. Eu acho que vocês têm que ir digerindo devagar e não ter medo, né? Engenharia, se você tiver medo, muda de profissão, porque ela é de alto risco. Mas a nossa técnica é muito avançada, estabilidade de taludes, está muito avançado isso no Brasil. Esses tipos de contenção também são muito bem feitas, nós temos bons técnicos, boas empresas que fazem isso. Não hesitem em consultar a gente, estou à disposição de quem precisar. No começo lá eu coloquei o meu telefone, tem lá no começo, eu vou voltar à tela inicial. E se vocês precisarem por telefone mesmo, ou às vezes podem precisar de... Precisar é outro problema, mas se for uma consulta informal, vocês podem me ligar, mandar um e-mail, eu responderei a todos os e-mails com o maior prazer. Para mim foi um prazer poder estar contribuindo aí com essa semana de engenharia, que é muito importante. Só